A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal das 5, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. Agora, de viva voz, o PS ameaça mesmo inviabilizar os orçamentos do Estado caso o PSD faça um acordo só com o Chega, que deixe os socialistas fora das indicações para o Tribunal Constitucional. Há um braço de ferro entre os três maiores partidos, com Chega e PSD a responsabilizarem diretamente o PS pelo impasse, que dura há largos meses. A deputada socialista Mariana Vieira da Silva devolve a acusação, diz que os social-democratas estão a promover uma ruptura com o PS, que, avisa, vai ter consequências. Todo o trabalho que o Partido Socialista e José Luís Carneiro têm feito nos últimos meses, de procura de aproximação para resolver problemas estruturais com o PSD, tem uma nova fase a partir desta decisão, se ela for tomada, incluindo os orçamentos. Mas não parece sequer que os orçamentos sejam, neste caso, o tema fundamental. O tema fundamental é: vamos continuar a ser um país que tem uma segurança social pública na Constituição e que segue esse princípio, um SNS, uma proibição de despedimentos sem justa causa? Ou estamos a falar de uma ruptura? Há 3 juízes por escolher para o Tribunal Constitucional e é aqui que os partidos não se entendem. O PSD sugere que, em função do quadro parlamentar, devia indicar 2 nomes e o Chega, segundo partido mais representado na Assembleia da República, um terceiro nome. Isso faria com que o PS ficasse fora. Sim, e à semelhança do que tinha dito o secretário-geral socialista José Luís Carneiro ontem, Mariana Vieira da Silva também diz que esse cenário é inaceitável. Quer por razões de um compromisso histórico alargado, quer por razões daquilo que significa pôr no Tribunal Constitucional um partido que diz que quer rasgar a Constituição, quer pela experiência que os portugueses todos tiveram já na sua vida com a importância do Tribunal Constitucional. Esta decisão parece-nos fundamental naquilo que poderíamos chamar um assunto de regime. Não compreendemos como é que o Partido Socialista pode ser excluído. É a posição do PS. E a Iniciativa Liberal considera grave o comportamento do Partido Socialista em todo este caso? Sim, perante a falta de entendimento entre os 3 maiores partidos, a Presidente dos Liberais, Mariana Leitão, diz que está em cima da mesa a apresentar nomes próprios para o Tribunal Constitucional. Se estes 3 maiores partidos não conseguem pôr os interesses do país à frente dos seus interesses partidários, não conseguem chegar a consensos e resolver este impasse, a Iniciativa Liberal está preparada para poder apresentar ela própria nomes e tentar nomes, obviamente, independentes, de qualidade, para se resolver esta situação de uma vez por todas. Os nomes propostos na Assembleia da República para o Tribunal Constitucional precisam de uma maioria de 2/3 para serem aprovados. PSD, Chega e CDS aprovaram, entretanto, as alterações à Lei da Identidade de Género, propostas por estes 3 partidos. O tema gerou grandes momentos de tensão no Parlamento e também fora. E é também este tema que vamos abordar daqui a pouco no Explicador, depois das 5h30. As propostas viabilizadas restringem a mudança de género para menores de 18 anos e o PSD quer o regresso à legislação de 2011, que torna obrigatória a validação médica. O debate ficou marcado por uma troca de acusações entre as bancadas do PS e do PSD sobre o assassinato de Gisberta, mulher trans que foi assassinada em 2006. Foi lembrada pela deputada do PS, Isabel Moreira. Essa intervenção levou Vasco Maldonado Correia a um momento prolongado de tensão entre a deputada socialista e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, em 2 momentos diferentes. O clima já estava tenso no hemiciclo, com trocas de galhardetes entre bancadas depois da aprovação dos projetos do PSD, CDS e Chega para alterar a lei da identidade de género. Mas os ânimos ficaram exaltados quando Isabel Moreira pediu a palavra. Sr. Presidente, é para anunciar uma declaração de voto escrita em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre os 3 projetos de leis que ratificaram o assassinato de Gisberta. A deputada socialista lembrou a morte de Gisberta, mulher trans, assassinada no Porto há 2 décadas. Hugo Soares não se deixou ficar, primeiro para defender a bancada do PSD. Não só inusitada, como é verdadeiramente ofensiva dos grupos parlamentares que votaram livremente
e da forma que entenderam os projetos de lei que foram aqui discutidos na Casa da Democracia. E a seguir, para acusar a socialista de radicalismo. Não levamos lições nem de moralidade, nem de decência de ninguém, muito menos de Vossa Excelência. E devo-lhe dizer que é precisamente pelo seu radicalismo, que empurra a sua bancada tantas e tantas vezes atrás de si, que o Partido Socialista é olhado hoje pela sociedade civil como um partido radical colado ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE e ao Partido Comunista Português. Na resposta, ouviu Isabel Moreira lembrar a disciplina de voto na bancada do PSD, que foi contornada por alguns ausentes. A sua bancada não votou livremente, votou com disciplina de voto como é seu hábito, como já fez em votações anteriores, e disse a quem não quisesse, não tivesse contente, para sair antes, como fizeram os seus deputados. O senhor deputado é que não dá à minha bancada lições de liberdade, porque nós, em matéria de direitos fundamentais, não somos disciplináveis. O líder parlamentar social-democrata exigiu um pedido de desculpas, mas esse pedido não chegou. Deste lado está a liberdade e os direitos fundamentais. Desse lado está o habitual, está o que se faz de sempre. Todos os direitos são referendáveis e faz isso sempre a sorrir. Troca de acusações que seguiram à aprovação dos 3 projetos de lei do PSD, CDS e Chega, que seguem agora para a especialidade. As mudanças na lei da identidade de género foram viabilizadas pelas bancadas dos 3 partidos proponentes, apesar dos votos contra da Iniciativa Liberal, Partido Socialista e dos restantes partidos da esquerda parlamentar. E olhamos agora para aquilo que parece ser uma contradição dentro do governo sobre se o país está ou não a chegar a uma fase em que é preciso declarar crise energética. Vanessa Cruz, afinal, em que ficamos? É que ontem o Ministro da Presidência garantia, Ricardo, que ainda estávamos longe dessa fase de declarar crise energética. Hoje, a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, vem contrariar, diz que estamos perto. Estamos a ficar perto dos critérios que podemos declarar crise energética. E aí, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Indústria, o Sr. Ministro da Economia, o Ministro do PCM e eu e todo o Conselho de Ministros vão com certeza ter um conjunto de medidas que estão a ser todas elas analisadas e quantificadas de como podemos proteger as famílias, as pessoas, os consumidores e também as empresas. Mensagem diferente desta passou ontem o Ministro António Leitão Amaro. Ainda estamos longe, neste momento, que falamos desse limiar. Sendo declarada a crise energética, os governos ficam habilitados a tomar medidas de apoio. O Governo com 2 versões em menos de 24 horas sobre o cenário de o país declarar crise energética. Enquanto não percebemos quão longe ou quão perto estamos dessa crise energética, a esta hora, quem está no carro, a caminho de casa e já a fazer contas para o fim de semana, quer saber, Vanessa, afinal, na segunda-feira, já sabemos que os gasóleo e gasolina vão aumentar. Quanto? Os condutores vão pagar a mais pelo gasóleo 12 cêntimos por litro, 7,4 no caso da gasolina, valores que já têm em conta o desconto do ISP e do IVA. O alívio decretado pelo Governo é de 3,2 cêntimos no gasóleo e 1,7 na gasolina e acumula, Ricardo, com os descontos das últimas 2 semanas. Lembra-nos lá então quanto é que fica, segunda-feira? 12 cêntimos mais caro o gasóleo, quase 7 cêntimos e meio a gasolina. É preciso continuar a fazer contas. Em Espanha, o Governo aprovou um pacote de 80 medidas e, entre elas, há um desconto maior no preço dos combustíveis. É um dos destaques desse conjunto de medidas anunciado pelo Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sánchez, depois de uma reunião extraordinária do Governo do país vizinho, Teresa Freire. Uma das principais medidas aprovadas neste Conselho de Ministros está relacionada com o IVA sobre os combustíveis, a eletricidade e o gás. O IVA passa dos 21% para os 10%, o que, segundo Pedro Sánchez, se traduz numa redução de até 30 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo. Há também uma ajuda direta de 20 cêntimos por litro no combustível utilizado nos setores dos transportes, da agricultura, da pecuária e da pesca. Ainda na energia, Sánchez garante que os descontos extraordinários da tarifa social da eletricidade vão manter-se até ao final deste ano e a tarifa social da energia térmica será reforçada. Há também uma medida sobre a habitação. O Governo espanhol vai congelar o valor das rendas. Deste Conselho de Ministros saiu também uma proibição. As empresas que recebem apoios públicos não estão autorizadas a despedir ninguém. Este plano entra em vigor assim que for publicado no Boletim Oficial do Estado. Pedro Sánchez garante que estas 80 medidas ficam em vigor durante o tempo que for necessário. Teresa Freire, com as principais medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro espanhol ao início da
tarde. 5 mil milhões de euros é quanto o governo de Espanha canaliza para a resposta aos efeitos da guerra no Médio Oriente. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 20 de março. O ministro português dos Negócios Estrangeiros garante que a posição de Portugal relativamente ao conflito no Médio Oriente é claríssima. Paulo Rangel termina hoje uma visita oficial à França. Esta manhã voltou a reforçar o que já tinha dito. Portugal está a cumprir com o que lhe compete. O que nós estamos a dizer é nem é lado certo nem é lado errado. É cumprir aquilo que nos compete. E é isso que o pessoal tem feito. E sinceramente acho que tem feito bem. Outra questão é tudo que sejam relações diplomáticas e negociações diplomáticas no sentido de abrir o Estreito de Hormuz, muito bem, pois com certeza que Portugal estará, juntamente com a União Europeia, nesse esforço, porque é uma questão fundamental do ponto de vista económico. Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Consulado-Geral em Paris. 2 horas depois de ter sido convocado para a Seleção Nacional, o Futebol Clube do Porto informa que Rodrigo Mora não vai poder afinal representar a seleção nos jogos amigáveis frente ao México e aos Estados Unidos. Roberto Martínez tinha dito na conferência de imprensa de hoje que o jovem de 18 anos estava em dúvida, apesar de convocado. Mora está a contas com uma lesão muscular na coxa, é o que revela o Futebol Clube do Porto. Por isso, agora o selecionador nacional tem 26 jogadores, não 27, à disposição para os jogos que acontecem nos dias 29 de março e 1 de abril. E esta sexta-feira fica marcada pela morte de Chuck Norris. In the eyes of a ranger. O Ranger do Texas. O ator norte-americano foi hospitalizado ontem de emergência no Havaí. Tinha 86 anos. A família divulgou uma declaração a dar conta de uma morte repentina, sem divulgar a causa, mas garante que estava rodeado pela família. De acordo com o Hollywood Reporter, esta nota da família ainda sublinha que, para o mundo, Chuck Norris era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para o núcleo mais restrito, era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da família. Chuck Norris morreu hoje aos 86 anos, ficou famoso pelo papel de Ranger do Texas, também em filmes como Força Delta e Desaparecido em Combate. Era considerado um durão do cinema de Hollywood.